Gente, eu me identifico muito com a história da Cinderela. Eu acho que até na hora, quando eu casei, acho que o que me influenciou a escolher meu vestido foi imaginar que eu era, tipo, uma Cinderela. E aí eu tô ensinando a minha filha, né? Já que eu me identifiquei sendo Cinderela, eu tô ensinando, né? Ela como que vai ser, né? Porque assim, você percebe, gente, que o sapato de Cinderela não cabe em ninguém, porque o que ela passa, o que ela passou, o que ela escolheu passar, tipo assim, ninguém passa, entende? Então, isso eu vejo muito na história da minha mãe também. Que o território que minha mãe, ela trilhou, ninguém trilha. É a mesma coisa da questão da Branca de Neve, né? Se você for ver assim, porque quando a gente é criança, a gente estuda. Hoje eu acho que as coisas são bem mais avançadas, né? Mas eu lembro que na escola, eles faziam isso, entendeu? E outra, desde cedo a gente já sabia se a nossa mãe ia morrer ou não, gente. Sabe, querendo ou não, eu lembro que o menino começou a chorar na minha sala, falando que a mãe dele tinha depressão, ele tinha 6 anos. Só que eu nem sabia o que era depressão. Aí ele perguntou pra mim, a sua mãe também fica chorando? Aí o nome dele era Daniel, gente. Aí eu, né, mas a minha mãe, ela escondia muito nessa época ainda, que ela vivia chorando. Então ele começou a chorar, tadinho. Então, eu acho que é isso, gente. Às vezes você se identifica com uma história que é real. Igual a história lá do... como é que é? Patati Patatá? Não, não, não. Como é que é o nome desse bicho? Pateta. Eu lia muita história de quadrinho quando era criança, né? Então eu lembro que tem uma história, tipo assim, que o Pateta ficava querendo ser o Mickey e a Minnie, entendeu? Então ele ficava competindo, né? Isso é legal a gente se identificar. Eu já vi um desenho do Pateta. Não, mas eu tinha muita história de quadrinho com minha tia, que eu falei pra vocês a história dela, da Rosinha. Ela pegava e me trazia bastante histórias em quadrinho. Na Disney, mostrava o desenho do Pateta criança e o pai dele. E eu falava, é eu, sabe? Desde criança. Eu falava, é eu. Então aí, por exemplo, aí eu vi a história do Pateta. E eu acho que vem muito, gente. Na hora que você vai ver o comportamento humano e você vai estudar gestão de pessoas, eu tenho um comportamento, tipo assim, bem raso, porque o meu prato é raso. Tem gente que já vai profundamente. E eu já sei que pessoas profundas, né, já sabem as coisas sobre mim mais do que eu, né? Igual questão de psicólogos e tal. Eles sabem muito mais do que eu, porque eu sou bem rasa. Mas eu entendo a necessidade de ser rasa, porque ser pouco, sabe? E ser suficiente, entendeu? Porque, né, tipo assim, se eu fosse uma sereia, eu ia ter a mesma escolha da sereia, gente. Eu ia querer sair do mar, entendeu? E eu acho que desde criança a gente já olha e fala assim, que a gente já se identifica, né? Eu queria que ser eu vejo uma sereia. Porque uma criança já fala, não, eu não faria isso não ia abandonar fulano, não ia abandonar ciclano, não, eu ia preferir ser um caranguejo, eu preferia ser tipo um polvo, sabe? Então a criança ela já tem essa intuição quando ela tá ali. Então, gente, a escolha, cada um tem uma escolha, gente. E eu escolhi sair do mar, entendeu? E eu escolhi como Cinderela e também aceitar o convite e outra, trabalhar, limpar, fazer o que tiver que ser feito. Então, cara, não adianta você querer competir com ninguém, entendeu? É isso que eu entendo, sabe? Essa é a sua história, esse chamado, é sua vida, entendeu? Então, sabe? Gente, eu falando aqui com a minha filha, experimentando a roupa, eu pedi pra ela subir o zíper. E eu sempre tive um desespero na hora de subir um zíper. Por quê? Porque dá aquela impressão de que a roupa da Cinderela não cabia nas outras pessoas. Entendeu? Então, como eu comprei só pra mim, a minha filha tá passando por esse processo. Aí eu falei, não, filha, eu sou sua mãe, entendeu? Essa roupa aqui é minha, entendeu? E a gente vai passar um processo de transformação pra gente ser a Barbie, entendeu? Então, de Cinderela eu preciso ficar mais fina.
e virar uma Barbie, porque eu acho que a Barbie é super elegante, sabe? Porque a Cinderela tá ali, né, limpando, se esfregando, esfregando em tudo, e a Barbie já não, ela é refinada, ela já tem uma comodidade, entendeu? Então eu quero que ela viva esse processo de entender que de Cinderela, tá, filha? Só que Cinderela, ela era uma pessoa, né, que tinha, vamos dizer assim, pai e mãe cuidando dela, entendeu? E ela se torna uma empregada a partir do momento que querem tomar o lugar dela. Você tá entendendo? Que querem ficar com as coisas dela, com a vida dela. Você tá entendendo? E parece que a vida é tão assim, gente. Entendeu? Então, meu amor, eu falei pra minha filha, ó, se preserva, coloca na sua cabeça que, ó, a mamãe não vai morrer. Eu acho que muitas mães passam por isso, né? Outro dia eu vi a Tassi mesmo, que é falando que a filha dela querendo ser a Branca de Neve. Ah, eu sou a Branca de Neve. Entendeu? Aí cortou o cabelo bem curtinho e tal. Por quê, gente? Por quê? Mas aí a mãe tem que falar, não, filho, eu não vou morrer, eu vou me esconder. O pai tem que falar pro filho, eu vou me esconder, mas eu vou ficar vendo tudo aqui, ó, que tá acontecendo, mas eu não vou deixar ninguém fazer isso. Porque a criança fica até sem dormir à noite. Se eu não tivesse uma segurança em Deus, eu não ia dormir. Então eu falei isso pra minha filha, eu não vou deixar de ser Cinderela, eu não vou deixar de ser uma pessoa que vai te amar, porque, né, porque pode acontecer alguém querer fazer você de escrava pra ficar com as suas coisas. Porque é isso, gente, porque processo, muitas vezes a pessoa vem, toma a tua casa, toma tudo, e você ainda tem que trabalhar pra ela, sendo herdeiro. Então, é questão de educação, entendeu? Questão de educação. Entendeu? Inclusive, teve uma menina que veio na minha casa, que frequentava bastante a minha casa, que porque eu repreendi ela, que ela tava fazendo uns negócios assim, que eu falei, isso não vai ser muito bom. O que ela falou? Falou que, ai, deixa, quando eu crescer, eu vou te colocar numa prisão. Entendeu? Então, assim, A Sabrina. Me fala, filha. Gente, não foi ela não, foi outra menina. É. Fica quietinha, filha, nosso segredo. Gente, aqui é só a história da Cinderela, tá? É uma menina aqui do nosso filme que a gente tá fazendo. Tá? Então ela pegou e falou isso. Gente, sério. Eu falei, meu Deus. Ou seja, volta a história da Cinderela de novo. De quererem trancar ela no porão, entendeu? Para que ela não possa participar daquilo que ela sempre sonhou, entendeu? Que ela sabe que ela tem valor, entendeu? Ah, não, mas você não é tão magra assim, gente. Mas nem por isso eu não vou tomar esses monjauro aí pra mim. Se eu emagrecer, porque eu sei que eu tenho potencial pra emagrecer. Mas eu não vou ficar louca desse jeito, não. Entendeu? E aí o tempo passa como uva passa. Ou seja, gente, a pessoa só tem coisa negativa pra falar. Entendeu? É realmente um processo de sofrimento. Aí eu fico pensando, meu Deus, se eles fizeram isso comigo, eles vão fazer com a minha filha. E o que eles mais querem, gente, é destruir o pai e a mãe da gente. Entendeu? O pai e a mãe. Destruir o pai e a mãe, os filhos ficam assim, desse jeito.